Você sabia que pensar demais pode te paralisar? Tipo, literalmente mesmo? Bom, vamos lá para um exemplo, uma metáfora. Imagine uma planta, não, um broto ainda. Está dentro da terra, precisa ser regada praticamente todos os dias para que um dia consiga crescer uma linda macieira. Porém, o agricultor, fazendeiro, tanto faz do que você queira chamar, olha e fica pensando, como será que eu devo aplicar a água? Quantos litros? Como eu posso deixar tudo perfeito? E, bom, nesse desespero de deixar tudo perfeito o suficiente para que a planta cresça, adivinha? A planta não vai crescer, porque ele vai ficar tanto tempo pensando em como regar a planta, que uma hora ou outra a planta pode até acabar morrendo. E por que ela morre? Porque ela nem foi regada. E isso é um dos maiores problemas de ter muito pensamento, ou seja, pensar demais, ter pensamentos excessivos. Principalmente antes de colocar qualquer coisa sua em prática, qualquer plano seu, quanto mais você pensa, menos você vai agir. Isso traz várias consequências, como vamos dar um exemplo, você quer chegar numa garota, correto? Correto. Você pensa em uma cantada, você pensa em como chegar, quais assuntos falar, e quando você vai chegar nela, você acaba travando. Você não sabe mais o que falar, dá um branco do nada, e você acaba gaguejando, ficando ansioso e muita coisa. Isso se você sequer chegar, porque muitas das vezes você não vai sair do lugar. E bom, isso eu falo por experiência própria mesmo. Afinal, sou uma pessoa muito tímida e introvertida também. Bom, enfim. Nisso de eu ser tímido, eu fico pensando, será que eu tô agindo bem na frente das outras pessoas? Será que eu tô andando normal, falando bem? E no final, quando eu tenho uma ideia finalmente na minha cabeça, uma ideia muito boa, e eu fico pensando em como falar essa ideia pra pessoa, quando eu vou falar, adivinha? Eu travo. Isso se eu sequer conseguir falar, porque tem vezes que quando eu falo, eu fico gaguejando toda hora, etc. Porém, os pensamentos excessivos são de certa forma algo que já vem com a gente já faz muito tempo. Bom, o que eu acho, eu ainda não pesquisei sobre, mas o que eu acho é que provavelmente esses pensamentos vieram bem na época primordial mesmo, sabe? Até quando a gente vivia em bandos, onde a gente deveria pensar, pô, chegou um cara aleatório aqui, não é do meu bando, será que eu devo ajudar ele? O que será que eu devo fazer? Entendeu? Mas enfim, quando algo dá errado, é porque seu lado negativo desses pensamentos chegaram à tona e tentam te proteger no máximo de qualquer situação que lhe trará desconforto, como por exemplo, fazer uma apresentação na frente dos colegas de turma. Quem nunca ficou ansioso? Bom, eu fico muito. Vou falar pessoalmente algo meu, que eu fico muito ansioso e se eu pudesse ou apresentar um trabalho que não é nem uma folha, é só 10 linhas, ou fazer um trabalho de 5 folhas com um prazo minúsculo, por exemplo, de um dia, eu com certeza escolho o trabalho de um dia, de 5 folhas, do que apresentar lá na frente. Eu mesmo fico muito ansioso, muito, o coração começa a palpitar, tudo. É que eu também tenho uma leve ansiedade social, então eu realmente não consigo me dar bem nesses ambientes assim. Mas enfim, quem sabe isso também não vire assunto para outro vídeo. Vamos trazer outra metáfora? Pense em um jogador de futebol com a bola lá na frente, lá no ataque. O cara tá indo fazer o chute da vida dele. É o Robin na final da Copa de 2010. De tanto ele pensar, tanta pressão às vezes, mas de tanto que ele pensar em como chutar para acertar, ele pode acabar perdendo a bola. Ou chutando até pra fora, o que, pô, vamos lá, isso é horrível. Bom, isso acontece pra tudo na vida. Você sabe muito bem que uma planta só vai crescer se ela for regada. E não se você ficar pensando em como regar ou em quão bom vai crescer uma macieira dali. Não, você tem que regar. Afinal, se você não regar, ela não cresce. E outra coisa que pode ser levado como exemplo é o meu canal. Isso mesmo, esse canal aqui é um exemplo disso. Eu fiquei pensando tanto, mas tanto em como começar, como deixar tudo perfeito, que um dia eu esqueci o essencial, que era simplesmente começar independente de como eu esteja, da minha situação. E sim, foi muito difícil, porque eu fiquei pensando, e no final eu decidi, pô, é melhor só começar, mesmo que eu esteja só
fazendo tudo pelo celular, thumbnail, vídeo, edição, tudo, melhor só começar de vez. Porém, essa é outra parte difícil, começar, justamente porque a gente pode pensar que pode já dar errado logo de cara, a gente vai errar. Sim, nós vamos errar no meio da trajetória, muitas vezes, muitas. Porém, isso acaba te impedindo de criar projetos novos ou fazer coisas novas. Afinal de tanto você pensar, você não vai querer sair do lugar e falar, não, acho melhor não, que eu não sei o que. Bom, criar expectativas é ruim, de certa forma são ruins, porque se elas não forem cumpridas, mesmo que baixas, você acaba se decepcionando bastante. Porém, pensa mais no que você mais vai se arrepender de fato. Começar algo, ou pelo menos tentar, ou não começar e só, não, eu vou ruim provavelmente, ou pensar 10 mil cenários que você vai acabar indo totalmente ruim naquilo. E, bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e pensem só, uma planta só cresce se for regada, pensar demais não faz ela florescer, age e depois pensa no resto, é isso.